noite, tudo bem? Pois é, então espero que vocês já tenham lido e olhado um pouco, explorado um pouco o nosso ambiente virtual e visto que a gente já tem disponibilizado, pelo menos para a primeira unidade, bastante material. Então nós temos vários ícones ali que vocês precisam explorar na plataforma, né? O primeiro são as orientações gerais, onde tem um vídeo que eu faço apresentação. E a própria coordenação do EAD colocou um vídeo que é uma tutoria sobre o ambiente EAD, todas as possibilidades e assim alguns cuidados que vocês precisam ter para se manter atualizados e não perderem nada de importante, né, dessa plataforma. Então hoje eu estou fazendo esse vídeo para trazer algumas orientações gerais. A gente vai ter vários vídeos onde a gente vai discutir assuntos, nós vamos debater sobre algumas questões, às vezes até atuais da própria adolescência, até porque aos poucos vocês vão perceber que essa temática da adolescência, ela é muito rica. Então traz muitas reflexões interessantes e que o espaço e o tempo que a gente tem é pouco para explorar tantas coisas. Mas como fazer isso utilizando esse ambiente e a tecnologia que a gente tem? Então, nós temos um ícone chamado material complementar, onde lá eu coloquei algumas atividades, alguns artigos muito importantes. O que são aqueles artigos? É obrigada a ler? Vocês precisam estudar todos aqueles? Aquele material, como o nome diz, é complementar. Vocês lendo, estudando, assistindo aqueles vídeos, vocês vão ter muito mais condições, estarem preparados para a própria unidade. Então a unidade ela é bem focada, a unidade que está lá, a unidade de conteúdo não foi escrita por mim, pela professora Cláudia, mas lá no material complementar tem um livro digital da primeira unidade que foi escrito por mim. Então lá nós temos uma gama de material que vai dar uma visão mais ampla da adolescência. Por exemplo, na unidade fala que vocês precisam conhecer o conceito de adolescência. Lá no material complementar, eu exploro esse conceito em diferentes abordagens, com diferentes autores e diferentes possibilidades para que vocês façam as reflexões necessárias, tá? Então, nós temos algumas abordagens que trazem a questão da adolescência sempre como uma construção natural. Então, a adolescência é uma fase de transição entre a infância e a idade adulta, e isso todo mundo sabe, mas isso é uma construção muito naturalista e que não requer tantas discussões. Então, num outro ícone chamado mural interativo, eu gostaria que vocês entrassem toda semana, que como o nome já diz, interativo, todos podem compartilhar. Se vocês acharem notícias atuais, um vídeo interessante, de repente uma série, um filme em que a gente possa estar todos assistindo e de alguma forma amarrando as questões teóricas com algumas questões do nosso dia a dia, do nosso contexto. Bom, esse mural interativo é um espaço onde vocês vão poder estar trazendo dúvidas, onde vocês podem compartilhar esse material que eu acabei de comentar com vocês e a gente pode estar fazendo fórum de discussão. Ali nada vai ser avaliativo, vai ser simplesmente uma atividade ou uma aproximação que a gente vai ter para poder fazer essas amarrações teóricas, colocar as dúvidas e todo um preparo para depois um momento avaliativo chamado fórum, o fórum que daí já está previsto no calendário, lá nas orientações tem uma timeline que fala de um fórum que é avaliativo, né? Mas então, para que vocês cheguem nesse fórum avaliativo preparados teoricamente, vocês precisam vir construindo esse conhecimento nesses diversos ambientes, né? Então, eu costumo dizer que essa plataforma é muito interessante, porque ela é cheia de caixinhas, né? Então, você vai abrindo as caixinhas e vai se apoderando de uma série de conhecimentos que vão fazendo sentido, vocês vão costurando no decorrer do semestre, ok? Bom, como a gente começa a disciplina falando de conceito da adolescência, eu coloquei, não sei se todos visualizaram, eu acho que foi para o e-mail de vocês, lá no mural interativo, um conceito que eu gosto muito, que gera um pouco de reflexão. O conceito fala que, apesar da maioria dos autores e da maioria das abordagens colocar a adolescência como uma construção natural, alguns autores do desenvolvimento já questionam essa construção natural, trazendo que a adolescência nada mais é do que uma construção da sociedade,
ela é algo, o conceito dela é muito recente e que a gente precisa ser crítico e tomar cuidado em analisar que vários fatores influenciam a fase da adolescência e que não é só uma questão natural, né? Ela é muito mais do que isso. O adolescente ele já nasce numa sociedade, então tem todo um social, tem todas questões biológicas, questões emocionais, questões cognitivas, inclusive desde questões relacionadas à alimentação, à mídia, à convivência. Então todos esses fatores vão fazer com que a adolescência não seja universal e nem uma construção natural, mas sim toda uma amarração desses fatores que vão tornar a adolescência uma experiência cultural. Então a cultura é uma das que mais influenciam essas questões relacionadas ao conceito. Eu queria deixar uma reflexão que será que hoje, atualmente, não temos vários setores da sociedade que estão interessados em que a adolescência seja essa fase complicada, complexa, que ninguém compreende, essa fase que está se prolongando cada vez mais, né? Então a gente até tem um fenômeno chamado adultescência, porque os jovens, alguns teóricos falam que a adolescência termina com 25 anos, né? Então o que esse adolescente vai fazer nesse período? Consumir muito? Né, dentro da nossa sociedade capitalista, narcisista, onde se valoriza a beleza, e aí tem muita gente ganhando dinheiro com a adolescência, né? Desde produtos de beleza, questões relacionadas ao culto ao corpo, então academia, nutrição, suplementação, enfim, né? Agora séries, vídeos, então tem uma indústria por trás da adolescência que não quer que a nossa adolescência seja mais uma adolescência curta, né? Que seja uma adolescência prolongada para que se venda e se ganhe em cima da adolescência. Então eu gostaria que vocês ficassem com essa reflexão, que vocês lessem os diferentes conceitos que eu trago lá na unidade, no material complementar do meu livro digital, onde eu discuto vários conceitos e trago inclusive algumas reflexões. Depois de ler esse livro digital, daí sim vocês poderiam ir nesse mural interativo, colocar as dúvidas que vocês tiveram, colocar outras reflexões e se quiserem trazer indicação de outros materiais. Bom, não importa para mim, professor, saber e avaliar vocês só pelo conceito que vocês vão dominar da adolescência. Então, naquele material complementar, se eu falo em cultura, se eu falo em sociedade, é importante que vocês saibam mais. E que vocês tenham, por exemplo, artigos falando sobre a história do próprio conceito da adolescência. Será que na época de Platão, de Sócrates, como é que era a adolescência? E nós temos um artigo, Adolescência através dos séculos, que faz todo esse resgate histórico, trazendo a história da adolescência, como era, como eles entendiam a adolescência e como é agora, né? Nós temos ali um vídeo falando sobre gerações, que é uma coisa muito legal. Outro artigo falando sobre conceitos preliminares, mostrando um pouco a diferença entre puberdade, adolescência e juventude, porque esses termos acabam algumas pessoas confundindo. Então, na verdade, é um processo complexo em que começa uma etapa, ao final da infância, se confunde com o começo da adolescência, que é a puberdade, o auge da adolescência e o final, que é a juventude ou o jovem adulto. Então, vejam que durante o semestre a gente vai falar de termos que eles precisam ser dominados agora, porque eles não vão sendo explicados o tempo todo. Por isso é importante a leitura desses textos iniciais e que vão dar base para que vocês consigam aprofundar e enriquecer, na verdade, toda a questão teórica importante da nossa disciplina Psicologia do Desenvolvimento 2, Adolescência.